Juízes, capítulo 4, a partir do verso 1. A minha Bíblia, ela é numa linguagem atualizada, para que fique de fácil compreensão. Vamos ler com a guia do Espírito Santo e em nome de Jesus. Amém. Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso, o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante de seu exército era Sísera, que morava em Arosete Ragogim. Durante 20 anos, Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos, ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Então, o povo de Israel pediu socorro ao Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naphtali, e disse: O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem: escolha 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon e os leve para o monte Tabor. Eu vou trazer Sísera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon para lutar contra vocês. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você vença. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela respondeu: está bem, eu vou com você. Mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Até aqui. Amém. Essa palavra é uma palavra tão rica. Ela conta muitas histórias ao mesmo tempo. São muitas pessoas. Nessa época, ela aconteceu um pouco depois do reinado de Eude. O rei Eude, ele veio como resposta de Deus, depois de 18 anos do povo de Deus estar sendo massacrado. O povo foi massacrado 18 anos por idolatria, por rebeldia. E o povo clamou e o Senhor levantou Eude, que reinou e viveram tempos de paz. Contudo, Eude morreu. E quando ele morreu, novamente o povo voltou com a idolatria. E o Senhor Deus permitiu que Jabim, o rei de Canaã, ele conquistasse Israel. E Israel, naquela época, ele era rota comercial. Era uma cidade de passagem. Quem mora aqui na Zona Oeste, na circunscrição aqui da igreja, pode ter como parâmetro Carapicuíba. Coloquemos que Carapicuíba é Israel. E para você ir no centro comercial de Osasco, você tem que passar por Carapicuíba, ou você dá toda uma volta pela Castelo ou pela Raposo Tavares. Era isso que os viajantes faziam para não ter que passar por dentro de Israel. Porque Israel só tinha matança. Quem passava era roubado, era saqueado, era morto. A cidade estava assolada. A cidade do nosso Deus, a Terra Santa, estava assolada. Ninguém podia ir.
20 anos dessa maneira. As pessoas evitavam de ir. Os viajantes passavam por caminhos mais longos para não ter que entrar dentro da cidade de Israel. Estava um caos. Um caos. E existiam todos os soldados que Israel tinha, cerca de 40 mil, nenhum deles mais tinha nem espada e nem lança. Estava um cenário de abandono. 20 anos. Era como se fosse uma cidade após o Apocalipse. Vazia, os soldados estavam acuados, as pessoas viviam com medo, viviam debaixo de jugo, mas idólatras. Olha que engraçado. Às vezes as coisas não vão bem na nossa casa. Às vezes a gente está passando necessidade. Às vezes as coisas estão dando errado. Tudo dá errado. O carro quebra, o dinheiro que você pega não dá certo. Mas você continua na mesma. Por quê? Tá tudo ruim. Não tá dando certo. Eu aprendi que Deus, ele se move conforme eu me movo. O que está precisando ser retirado para que o Senhor possa se mover? Tem idolatria na sua casa? Não, Júlia, misericórdia, eu sou crente. O que é idolatria? Não é só você adorar, se prostrar, confiar, ter fé num Deus estranho, num Deus diferente. Não é isso. Idolatria pode ser o seu trabalho, pode ser no seu filho, pode ser no dinheiro, no poder. Tudo aquilo que rouba teu foco, que te prende, que te deixa amarrado, que te deixa escravo, é uma idolatria. Tudo aquilo que você deposita a sua confiança, a sua fé, a sua vida, todas as suas fichas que você aposta, é uma idolatria. E o Senhor levantou, depois de 20 anos, uma mulher chamada Débora. Débora, ela foi apelidada de a mãe de Israel. Por que mãe? Mãe, eu fui procurar o significado, existem diversos. Mãe não é só aquela que gera, ou aquela que pega e toma para si, para criar. Mãe, ela protege, ela cuida, ela zela. Mãe, ela briga pelo filho, ela defende o filho, ela luta pelo filho, ela dá a vida pelo filho. A Bíblia, quando fala sobre Débora, ela fala: Débora, mulher de Lapidote. Isso significa que Débora era profetisa, era juíza, ela julgava as causas, ela tinha um dom de sabedoria. Tinha, mas ela também era esposa de Lapidote. Quando a Bíblia diz isso, a Bíblia quer dizer que ela era uma mulher comum. Ela não tinha nada de extraordinário. Débora também tinha um marido, tinha casa, certamente tinha as dores, tinha dificuldades matrimoniais. Débora era uma mulher comum. Nós temos uma visão errada de olhar líderes e achar que ele não peca, de achar que ele está acima. Mas se eu fosse um santo homem de Deus como fulano, como cicrano, não. É por isso que muitas vezes a gente se frustra com líderes, a gente se frustra com pastores, a gente se frustra com tantas pessoas porque nós depositamos uma ficha neles que não existe. A gente acredita que ele está acima, que ele tem uma vida espiritual acima da nossa. Isso não é verdade. A responsabilidade dele é maior, é a única coisa. Deus vai cobrar muito mais dele do que de você, que está sendo liderado. É só isso, nada além. Débora era mulher de Lapidote, Débora era esposa, talvez mãe, a Bíblia não diz, mas naquela época a mulher, para ela ter valor, ela tinha que ter um filho. Então, para ela ter valor, para ela ser escutada, provavelmente ela era mãe. E o Senhor disse para ela: manda chamar Baraque. E ela chamou Baraque.
Baraque, ele era o guerreiro, o líder de Israel naquela época. Eu acredito que o povo já estava cansado de viver debaixo de jugo. 20 anos sob o jugo de Jabim, rei de Canaã. 20 anos é muito tempo. E ela mandou chamar e disse: olha, separa, escolha 10.000 homens da tribo de Naftali e Zebulon. Porque Naftali e Zebulon eram tribos de guerreiros, de homens que iam para a guerra, linhas de frente. Ela falou: escolha 10.000 homens que o Senhor vai te dar Sísera nas mãos. Olhando aqui, dá a impressão que Baraque se acovardou. Mas eu não penso dessa maneira. Sísera era conhecido como um homem mais valente, um homem enorme, grande, que vencia todas as guerras. Era um homem que estava em evidência. Era conhecido em Israel como o Invencível. Ele tinha à sua disposição um exército gigante. Ele tinha 900 carros. Lembra que eu falei que Israel não tinha mais nada? Como Israel ia lutar se não tinha mais nada? Não tinha espada, não tinha lança. Quando a gente recebe uma profecia, às vezes a gente fala amém, recebe, mas depois a gente fica tentando racionalizar, dizendo: mas como isso pode acontecer? Como? Como se hoje eu não tenho dinheiro nem para pagar a conta de luz? Como que o Senhor vai me levar para lugares, para fora do país, para pregar a palavra? Como? Eu tenho problema de saúde, como que eu vou engravidar? Eu não tenho dinheiro nem para comprar uma mistura, como que eu vou fazer uma faculdade? Não importa como vai acontecer. Se o Senhor disse que vai acontecer, vai acontecer. Aleluias! Se o seu Deus disse, vai acontecer, confia, vai acontecer. E ele disse: tá, eu vou, mas só se você for comigo. Porque Débora era uma espécie de oráculo naquela época. Uma época em que o Senhor ficou em silêncio 20 anos, ninguém mais ouvia. Os profetas não tinham mais, os profetas tinham se calado. Ninguém mais ouvia a voz do Senhor. Quando você fica um tempo sem ouvir a voz de alguém, a gente esquece. E o Senhor levantou Débora. Levantou uma mulher. Queridas, não importa que você seja uma mulher. Jesus deu vez e voz para nós. Deus, Ele levantou uma mulher quando todas as outras vozes estavam caladas. Não importa para Deus se é mulher, se é homem, o Senhor nos levantou. Ele disse para Débora: eu só vou se você for comigo. Ela falou: eu vou, mas as honras da guerra não ficará com você, virá das mãos de uma mulher. Eu não sei se ele pensou que quando ela disse que as honras viriam das mãos de uma mulher, se ele pensou que seria para elas honras. Eu não sei, eu só sei que quando eles foram para a guerra, ele não saiu nenhum momento de perto de Débora. Débora ficou lá com os líderes da guerra, do lado deles. Não importa quem Deus vai abençoar. Não importa para quem vai vir a honra. O importante é que vai acontecer. Ah, mas isso tem que acontecer pelas minhas... Mas foi eu quem fiz. Não importa que foi você quem fez. O importante é que seja feito. Pouco importa. Ah, mas eu que trouxe membros para a igreja. Ó, eu estou evangelizando e eu estou trazendo. Só eu trouxe 20 pessoas. Por que o fulano está com a honra? Não importa. Que em nome de Jesus saia todo o capricho do nosso coração. Não importa quem faz. Não importa com quem fica as honras. O importante é que seja feito. Tudo para honra e glória do nome do Senhor. E aconteceu um inesperado. O Senhor mandou uma chuva. Começou a mandar uma chuva. E aí o Senhor instruiu
para que eles levassem todos os carros para o rio Quizon. O rio Quizon estava seco. Os israelitas conheciam muito bem aqueles lugares, mas o povo de Canaã não conhecia. O exército de Jabim não conhecia, porque ali não era a terra deles. Vou dizer algo. Seu marido foi embora de casa? Está sofrendo? Está orando para Deus restaurar seu casamento? Continua. Sabe por quê? Porque o povo de Israel conhecia a terra deles. O povo de Jabim não. Eles podem até ter tomado Jabim, mas eles não conheciam. Fique em paz. Mulher, fique em paz. O que é seu, é seu. O Senhor devolve, o Senhor restitui, o Senhor transforma. Em nome de Jesus. E o Senhor mandou uma grande chuva. Mandou uma chuva e os carros começaram a ficar atolados. E foram horas, dias de guerra. Quando da convocação para a guerra, algumas tribos foram. Muitos resolveram lutar. Foram chamados, gente, a gente vai lutar contra eles. Muitos foram. Tribo de Naftali, a Zebulon, que lutaram. Teve algumas tribos de Efraim que ficaram na praia. Outros ficaram cada um na sua função. Cada um na sua função. A tribo de Zebulon, ela era de guerra. Outra tribo não era de guerra. O que isso quer dizer? Eu tenho facilidade em evangelizar na rua. Natasha não tem. Eu não tenho vergonha de me expressar, de falar com uma pessoa desconhecida. Ana tem. Mas a Ana, ela cozinha. Ana, ela sabe acolher. Ana tem o dom de mandar mensagem perguntando se a pessoa está bem, o que está acontecendo. Ela sabe discipular. Ela sabe consolidar. Não adianta só evangelizar, tem que consolidar. Porque só evangelizar não adianta. Você tem que cuidar. Não adianta você só recolher alguém, trazer para si e não sanar o problema, não cuidar. A planta, o Senhor muitas vezes ele nos compara na Bíblia, muitas vezes a árvores. A árvore, ela precisa ser cuidada, desde o plantio até quando ela está dando frutos. Nunca acaba o cuidado. E cada um tem a sua função. A tribo de Rúben, eles não quiseram participar. Eles discutiram entre eles e decidiram não ir. Tá tudo bem. Às vezes as pessoas não querem participar. Olha, para mim não dá. Eu prefiro não me envolver. Tudo bem. É covarde? Não. É a escolha dela. Nós somos livres para escolher. Às vezes nós todos queremos a mesma coisa. Nós estamos no mesmo barco. O barco está furado, está entrando água dentro do barco. Tá todo mundo ali. Se o barco afundar, todo mundo vai morrer. Mas só 3 ou 4 vai resolver o problema. Apesar daquele estar dentro do mesmo barco, ele resolve não fazer. Não se frustre por pessoas que não queiram fazer. Faça o seu. Não se importa, não se aborreça com quem não quer fazer. Só que a Bíblia diz que a tribo que não quis fazer estava dividida. Quando não existe união, não há entendimento. Para que as coisas comecem a funcionar, precisa haver um consenso, precisa haver união. Um reino não subsiste dividido em 2. Se há união, há consenso. E se há consenso, há vitória. Em nome de Jesus, que haja união. Que toda rachadura seja tapada em nome de Jesus. E diante de toda aquela chuva que começou,
os carros começaram a ficar atolados. O velho rio Quizon, como a Bíblia diz, começou a levantar e começou a chuva e começou as montanhas tremer, deslizamento de terras. O povo de Israel sabia como lidar, era a terra deles. Você sabe como lidar com o seu filho. Não espere que outras pessoas lidem com o seu filho da mesma maneira que você lida, porque você conhece o seu filho, você sabe como ele é. Não mande outra pessoa fazer o que é um serviço seu, porque você sabe fazer, você sabe o que é. Não deixe na mão dos outros o seu comércio, não deixe na mão dos outros a sua família. Não negligencie a criação do seu filho, deixando na mão de tio, de vó, de vizinha, de creche. Em nome de Jesus. Se você conhece, você sabe como cuidar. Você sabe lidar com todas as situações. E Sísera fez o quê? Sumiu. Fugiu no meio da guerra. A guerra estourada e Sísera fugiu. Antigamente, para quando só se ganhava uma guerra, quando se matava o líder. Só. Quando matava o líder, ganhava-se a guerra. E Sísera conseguiu fugir. E ele foi para onde? Para a terra dos queneus, um acampamento de beduínos que tinha próximo. Ele andou alguns quilômetros e ele chegou nesse acampamento de beduínos. Quando ele chegou, tinha uma mulher na porta, uma mulher chamada Jael. E ele chegou e ele disse, deixa eu entrar. E se alguém, e ela franqueou a entrada dele, e ele falou assim, olha, se alguém perguntar se eu tô aqui, você diga que não, me dá água, tô com sede. Ela foi e deu leite, ou algumas traduções diz que ela deu nata. Os beduínos, eles levam um leite de cabra num odre, e aquilo forma-se uma nata. Aquilo alimenta por muito tempo. É como se fosse uma coalhada. Uma pessoa que está há horas, talvez dias, lutando, porque as guerras antigamente eram mano a mano, não tinha drone, eram guerras árduas, difíceis, duras, espadas pesadas, e os homens brigavam entre si até matar um a um. Esse homem estava exausto e molhado por conta da chuva. Ela deu. Quando você está muito cansado, muito tempo sem comer, quando você come, o que você sente? Sono. E esse homem sentiu sono. Ela cobriu ele com um tapete. Eu não sei se para ajudar a escondê-lo, eu não sei o que foi. Eu só sei que essa mulher, ela, como uma beduína da tribo dos queneus, eram as mulheres, era a atribuição das mulheres armar as tendas. Então eles tinham como objeto de trabalho um martelo e uma lança comprida, que ela colocava, batia para alargar as tendas, para fincar as tendas. E quando Sísera, ele estava dormindo em sono profundo, Jael pegou aquela estaca, fincou na fronte de Sísera e o matou. Deixou ele fincado na terra. Ele caiu e ficou lá, fincado na terra, e ela ficou quietinha. Quando lá na guerra, o povo percebeu que Sísera tinha fugido, os liderados de Sísera, o exército dele foi embora. O povo de Israel voltou chateados. Afinal, tinham perdido a chance de ganhar a guerra. Às vezes dá a impressão que está tudo perdido, não está? Não está perdido. Às vezes você acha que está perdido, mas já está resolvido. Em nome de Jesus, toma posse da sua vitória. As coisas parecem estar perdidas aos seus olhos, mas o Senhor já arrumou jeito de resolver. Fique em paz. Quando Baraque e Débora chegou no acampamento, Jael saiu e falou: meu senhor, vem aqui.
Ela não saiu espalhando na porta da tenda: eu matei o general, eu fiz, eu aconteci. Ela não fez isso. Ela falou: entra aqui. Quando eles entraram, ela mostrou: é esse o homem que vocês estavam esperando? As mulheres não faziam parte da guerra naquela época. As mulheres não tinham liberdade de fazer parte de reunião, de estratégia. As mulheres, por muitos anos, elas tinham que ficar caladas, só ouvir. Elas não tinham voz. Então, é impossível essa mulher, uma beduína, ela saber quem era, mas ela ouvia quem era o inimigo. Seja astuta, seja uma mulher sagaz, escute mais e fale menos. Preste atenção no que acontece ao seu redor, para que você consiga compreender o que está acontecendo, mesmo sem ninguém te falar. Comece a perceber seu filho. Pode ser que ele esteja chegando em casa drogado. Pode ser que ele esteja chegando em casa bêbado. E você no celular não percebe. Você às vezes tão atarefada com as suas coisas, você não percebe que seu filho está vendo pornografia na internet. Ajuda seu marido. Levanta. Ajuda a sua mãe. Ajuda a sua mãe. Limpa a casa. Não deixa a sua mãe que chega do trabalho cansada ainda ter que chegar e limpar a casa. Ajuda a sua mãe, limpa a casa. Não importa se você é homem, se você é mulher. Não importa. Ajuda. E, de fato, as honras da guerra, da vitória, ficou nas mãos de uma mulher. De Jael, a beduína. Não importa quem você é. Não importa de onde você veio. Seja astuta como uma serpente. A serpente, ela é cega. Ela só se movimenta pela vibração que ela sente através da língua. E olha, eu já vi cobra em mar. Eu já vi cobra dentro do rio. Eu já vi cobra subir árvore. Seja astuta como uma serpente. Não importa em momento algum quem você é. Não importa as suas forças. O Senhor não quer saber isso. Tem uma coisa no seu coração, mulher. Se o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. Por mais impossível que seja. Você fala: nossa, Júlia, eu fiquei lembrando essa semana todas as promessas que o Senhor fez na minha vida. Essa semana foi uma semana de muita nostalgia, de muita reflexão. E eu lembrei de umas profecias que até eu ri. Falei: meu Deus, nada a ver. E aí, ao mesmo tempo, eu falei: opa, como assim nada a ver? Para mim parece impossível, mas para o Senhor não é. Se o Senhor te prometeu, é porque Ele viu o potencial em você. Você pode. Seja forte, seja corajosa. Confia no seu Deus. Em nome de Jesus. Essa é a palavra. Deus seja louvado.